Olá! Café com narrativa. Eu sou a Daniela Mimp. Estou muito feliz. Esse sonzinho aqui é do Zé, que tá aqui do lado, fazendo tch, tch, que eu brinco que é a meleca da cor. Estou muito feliz de estar aqui hoje às 4 horas, começando esse novo momento do Café com Narrativa. Então, ó, pegou seu café? Vem comigo nessa temporada de outono falar sobre narrativa. Aqui a gente vai fazer um papo bem informal, bem descontraído, onde eu vou buscar de uma forma simples conversar aqui com vocês sobre o universo desse lugar que tanto se fala hoje em dia, né? Narrativa, é storytelling, é comunicação, é oratória. E se você for ver no replay, vou te falar, até 23h59 de hoje vai ficar aqui na live do Instagram. Depois, só quem está lá no grupo VIP vai poder acessar essa live. Então, se você ainda não está nesse grupo, depois me mandou aí para a gente colocar lá nesse grupo. Estou muito feliz de estar começando hoje, retornando, e eu estava aqui contabilizando. Exato há 9 meses atrás, eu estou gestando um projeto. E 9 meses está sendo aqui parido com vocês que estão me acompanhando lá pelo grupo do WhatsApp, aqui nas comunicações dos stories. Estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Eu vou começar com uma história. E essa história eu fiquei pensando, qual história que eu vou contar? Uma história que fosse realmente frequencial, que tivesse aqui no meu campo, porque eu trabalho com as narrativas orgânicas e autênticas. E aí, tem meia hora atrás que eu recebi esse download. De repente, lua minguante, né? Uma lua de visão, uma lua de revisão. E eu vou começar com essa história. Porque eu acho que vai reverberar muito pra gente que é mulher aqui, que tá tentando empreender, que tá tentando acertar a mão na massa, que tá tentando ajustar o produto, tá testando acertar a nossa comunicação. Então, é uma história xamânica. Uma mulher numa tribo, ela foi injustiçada e pegaram ela e prenderam. E aquela dor dela estava tão latente, tão profundo, que ela mesma tinha dúvida se ela ia chegar no dia seguinte viva. Foi quando ela começou a ouvir cantos em uníssono, e esses cantos em uníssono começaram a invadir aquele espaço, e aquele pranto dela começou a ser apaziguado, e ela foi para a janelinha, e ela viu todas as mulheres da tribo dela cantando, e é um canto que se chama o Canto da Mulher Forte. Esse Canto da Mulher Forte é justamente o canto da gente entrar num lugar de ambiência. Eu cheguei a uma conclusão, depois de uma longa caminhada por esse universo aqui do digital desde 2014, que a gente muitas das vezes empreende de uma forma muito solitária. A gente está lá no nosso home office, aí está lidando com as questões da casa, ou a gente ainda está no híbrido, e a gente está ali com aquele algo dentro da gente que a gente não consegue falar, a gente não consegue entender, que só num lugar, numa ambiência, que você vai conseguir ser ouvida e ser sustentada energeticamente para você poder ir além. Então, o Canto da Mulher Forte, dentro desse universo digital, é a gente construir a ambiência. A ambiência de estar com pessoas que já estudam, que já estão empreendendo, mulheres que já estão cada vez mais entendendo que o digital pode ser 100% para elas, ou elas podem usar o digital como meio para fazer o negócio dela crescer, a visibilidade do que ela quer servir ao mundo crescer. Então, esse Canto da Mulher Forte, para trazer aqui nessa lua minguante, é uma lua de revisão, é uma lua de detox, para você respirar fundo. E aí o papo assim já vai entrar num lugar bem profundo, porque eu gosto de ir assim já navegando por águas profundas, que é olhar para dentro. E quando eu falo narrativa, alinhando aqui com vocês sobre narrativa, de vez em quando, ó, quem tá com o seu café, põe aqui, eu tô com café, e café fraco, café médio ou café forte, põe aqui para mim. Toda vez que eu faço isso, eu lembro que ainda tem uma etiquetinha aqui, ó. Essa caneca. Olhar para dentro. E esse olhar para dentro, eu levantei uma bandeira, né? Acho que foi segunda ou terça que eu falei, coloquei uma fotinho lá nos stories sobre a conexão do nosso útero com o nosso laríngeo.
Então, essa reflexão do olhar para dentro numa lua minguante, para você que realmente quer o passo a passo de entender sobre narrativa, de entender que narrativa é a forma que você conta algo sobre você, sobre o seu negócio que vai conectar. E essa narrativa, essa comunicação, essa oratória, quanto mais ela ser autêntica, ser frequência dentro de você, e quanto mais você emocionar e aprender as técnicas e ficar à vontade com isso para ser intencional, cada vez mais você vai expandir a sua potência de contar, narrar histórias e conectar, que é o primeiro ponto para gerar uma autoridade, é conexão. Mas essa conexão precisa estar dentro de você. E aí eu vou fazer já uma provocação. Você gosta de cantar? E se você gosta, você tem usado o seu laríngeo para esse movimento de soltar e liberar essa energia que está aqui? E se você não gosta, a gente pode ir um pouquinho mais em águas mais profundas para fazer uma conexão que, para mim, como terapeuta, né, eu brinco que eu tive 12 profissões. Cada profissão, hoje com 51 anos, eu vejo que essas profissões me levaram a estar no meu lugar que eu fui também me autoparindo numa redescoberta que lá, quando eu era criança, eu amava ouvir histórias. Eu amava fazer redação, escrever histórias. Então, todo esse papo aqui, mais profundo, no primeiro momento a gente extrair tudo que está dentro para a gente poder ecoar fora. E muitas das coisas que estão dentro a gente vai precisar olhar com um olhar mais empático, respirar fundo, porque são curas, são liberações, é sair de padrões, de comportamentos que estão ali cristalizados, crenças, e poder, aos pouquinhos, ir caminhando para lugares mais profundos. Então, a garganta. Se você canta, põe aqui, eu canto, eu não canto. Narrativa interna. Comecei aqui falando sobre o café com narrativa das vozes da sua cabeça, das vozes da sua narrativa interna, porque se a gente não mergulhar para dentro, se você está buscando uma fala aqui no digital, de autenticidade, se você está buscando uma coerência com você mesma, num compasso entre o que você acredita, no seu ofício, na sua missão, com o que você está ali vendendo, com o que você está ali oferecendo, ofertando para médio e longo prazo, se você não tiver esse match, vai dar estafa, vai dar burnout, vai dar crenças que isso não é para mim, vai dar insatisfação, e daqui a pouquinho você vai e ou resolve começar tudo de novo, que as vozes da sua cabeça vai contar essa historinha, ou você faz, como a gente fala, uma pivotagem. E esse é o processo de estar ouvindo numa ambiência, porque a gente já passou por tudo isso, e poder ir com mais segurança para esse lugar de você contar melhores histórias, narrar suas histórias aqui no digital. Então, esse é o primeiro ponto do olhar para dentro. E aí eu falei em relação à comunicação, porque tá aqui diante de uma lente, de uma câmera e falando para vocês que estão me ouvindo, a Fê, a Diva, a Rê que tá aqui comigo. Eu tô vendo vocês, eu tô em conexão, eu tenho muito grau de empatia. Quem é mais empata e quem é mais orgânica tem um processo para fazer esse momento de estar aqui à vontade. E às vezes, pela minha experiência, quem é mais mental vai muito lá naquele flow e faz e vai indo. Então, assim, tem tipos e variações de mulheres, e entender que cada mulher dentro do universo do digital tem que se adaptar, isso é muito importante para você não ficar fazendo comparações e aí o seu termostato interno vai lá para baixo, as vozes da sua cabeça mesmo te minam. Então, Café com Narrativa aqui está começando para a gente ir lá no fundo da gente e fazer esse primeiro ponto. Olhar para dentro. E eu trouxe um exercício. Você está cantando? E se você está cantando, você está usando esse recurso para poder se visualizar aqui, comentando, trazendo mais histórias interessantes, narrando histórias que vão emocionar? Se você não está, vamos olhar para esse laríngeo. Então, um ponto de reflexão na ambiência, de estar num lugar onde você pode estar à vontade. O canto da mulher forte, aquela mulher quando estava chorando aos prantos, presa por uma injustiça, e mulheres foram para
do lado de fora da prisão cantarem para darem um apoio emocional, muitas das vezes a gente só precisa disso. A gente precisa estar num lugar que a gente não precisa estar forte o tempo todo. A gente sabe que tem aí uma ciclicidade, tem aí variações. E quanto mais você usa o autoconhecimento para favorecer as vozes da sua cabeça e está numa ambiência onde você está construindo isso, você vai cada vez mais longe. Então, o objetivo do Café com Narrativa é trazer mulheres que querem essa ambiência, trazer mulheres que querem melhorar sua narrativa de forma intencional. Daqui a 27 dias eu vou estar abrindo o programa de aceleração de criadores de narrativa. É um modelo de negócio também. E esse modelo de negócio eu já passei por lançamento, não sei se você já passou por lançamento, eu não me adaptei. Então, quando a gente começa a entender e pode ajudar uma outra mulher a se entender, isso é muito significativo. Então, outro ponto da sua história, você está ajudando mulheres com as suas histórias? Então, a voz, as histórias. E o ponto mais delicado, mas é importante falar, o nosso ventre, o nosso quadril tem uma conexão energética com o nosso laríngeo. Você está fazendo exercícios que está articulando o seu quadril? Dança do ventre, movimentos redondos. Eu vim da educação física, depois passei pelo yoga, então eu sei o quanto isso é importante para a gente estar pulsando dentro, magnetizando. E quanto mais a gente está magnética nesse lugar, com a técnica, entendendo sobre argumento, que é uma outra aula que eu vou dar, argumentação. Tem vários tipos de argumentação, mas hoje eu estou começando do básico. Começando aqui com vocês, reinaugurando meus momentos na live, trazendo aqui com muita alegria, mas também com muita energia, tipo, eu quero reunir mulheres que estão nessa frequência, eu quero ajudar mulheres que estão querendo melhorar as suas narrativas internas para propagar o externo e para gerar uma potência, uma transformação no mundo. Então, se você é essa mulher, novamente bem-vinda. Lembrando que essa aula vai ficar, essa live, essa aula, esse encontro, esse chá, esse café, vai ficar até as 11h59, depois lá no grupo que a gente vai pegar, vou jogar lá no grupo e você vai poder ver, você vai poder rever, você vai poder ter pontos de atenção e até se comunicar comigo lá no grupo. Então, continuando aqui, ambiência. Respira fundo, que agora a gente vai começando o rolê mais profundo desse café com narrativa, que é sobre o primeiro ponto comportamental dessa sua ambiência, dessa sua narração de história. E eu sempre vou fazer aqui um parênteses, porque eu acho que é importante frisar. Eu mesma, quando comecei a estudar o storytelling lá em 2020... eu só escutava storytelling. E aí, de repente, o mercado se virou e o mercado fala muito sobre narrativa. E a gente fica na dúvida, é storytelling, é narrativa? E ainda tem mais um parêntese. Narrativa e storytelling é a mesma coisa que copywriting? Então, sempre eu vou estar fazendo aqui umas intervenções para alinhar. Narrativa é a forma que você conta algo, aquele poder ancestral que todos os nossos ancestrais, eles cresceram, eles foram passando de geração a geração com histórias. E muitas das vezes esse óbvio precisa ser dito. A história tem um poder. A história, sabe aquela amiga que você encontra e fala, amiga, ele fez isso. Aí a sua amiga fica parada ali imaginando, a sua amiga conhece o cara. Nós mulheres temos muito esse papo assim, né, em relação à parceria de amizade, contar o que acontece numa relação com o nosso namorado. Amiga, ele fez isso. Aí a amiga fica ouvindo, ela fica imaginando. A amiga vai lá e conversa e troca. É isso que você deve levar na sua narrativa. Aí uma narrativa vai depender de que nicho. E aí nisso, o poder que você vai colocar das palavras, que é uma outra aula, um outro papo, das palavras que você usa, das palavras que você cria, que a gente fala que são palavras grávidas, das palavras que você dá contexto, cria consciência, é um outro papo. Nesse papo, na aula de hoje, a gente está falando sobre suas narrativas internas. Como você está internamente contando isso para você. E eu dei aqui uma grande chave entre a voz, a garganta. Se você canta, continua cantando e cada vez mais você vai ter o poder de se comunicar.
Se você não canta, vamos olhar para isso e vamos exercitar isso. E essa conexão do nosso laríngeo com o nosso ventre, se você faz movimentos circulares, se você usa o quadril, se não faz, vamos desbloquear, vamos desbloquear esse quadril, porque energeticamente tem uma ligação, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o quanto você fica à vontade para lançar-se às exposições. É muito desafiador realmente vir aqui, abrir, fazer uma live, por exemplo, vou desconstruir. Por quê? Porque essa tela aqui, mulher, é como se fosse um telejornal. Se lembra as últimas notícias do Fantástico ou o Jornal Nacional? Quantas vezes a gente sentou com os nossos pais jantando e aí tava ali os apresentadores, a gente ficava envolvida, encantada, e hoje nós temos essa possibilidade de abrir aqui uma live, abrir uns stories e se comunicar. E isso demanda você criar o quê? Uma narrativa que é contar dentro de você, 100% das suas células ficarem à vontade com essa sua capacidade de se comunicar para o mundo todo através do que você tem hoje em dia na sua mão, pelo poder do Wi-Fi, o poder dessa tecnologia. E é tão impactante, e isso pouco não é falado, eu gosto de falar sobre isso, que a gente tem uma TV à nossa disposição. Então, essa TV que está à nossa disposição, você só precisa entender que referências você ainda não tem. Mas uma vez que você escuta, uma vez que você caminha para ir em relação a esse lugar de construir essas referências, você já está aqui, nesse caso, me ouvindo. Poxa vida, eu primeiro preciso olhar para dentro, eu preciso entender as minhas narrativas internas, eu preciso alinhar elas. A Dani está me dando uma grande chave, que é eu canto, e se eu canto, eu posso usar isso para cada vez mais potencializar. Se eu não canto, eu vou olhar isso, eu vou fazer um trabalho de curar essa voz, essa relação do meu laríngeo com o meu quadril. Eu não estou fazendo movimento, eu não estou exercitando uma energia mais interna, mais essencial para poder jogar para fora. Porque não adianta dar técnica, não adianta escrever, não adianta fazer curso para o lado de fora, se você primeiro não está alinhada com o lado de dentro. Aí, você estando alinhada com o seu lado de dentro, aí você vai para a segunda camada, que é você entender a técnica. E sobre isso a gente vai ver em cada quinta-feira aqui, porque é muito extenso. Mas eu quero que vocês me digam aqui, tá fazendo sentido? Enquanto isso, eu vou pegar mais café. Eu venho aqui toda forjada no café. Trouxe uma térmica que dá, assim, acho que para 10 mulheres estando aqui comigo, tomando café. Tá fazendo sentido? Coloca aqui se tá fazendo sentido. Perguntas. Importante. E eu vou no café. Então, o primeiro lugar é você gerar conexão. Mas conexão com você. Se você não gerar essa conexão com você, você vai ficar patinando. E vai chegar um momento que vai vir, por exemplo, numa menstruação, você vai ficar mais intensa nessa menstruação, você vai ficar adoentada, vai acontecer alguma coisa que vai ser aquele processo, sabe, que a panela de pressão estoura. Então, o primeiro ponto de toda mulher aqui no digital, quando se trata de narrativa, eu tô falando só de um micro lugar de você ter isso, essa habilidade, que é a habilidade para mim mais importante hoje em dia, quem domina a contação de história, quem domina o poder da palavra, quem domina a forma de comunicar, tem aí 80% do seu negócio encaminhado. Aí depois os outros 10% é organização, aí depois é tráfego, aí depois é embalagem de produto, aí depois é estratégia, mas a narrativa de você sustentar isso é muito importante. Então, esse primeiro ponto que eu quis trazer, olha para dentro, aproveita a lua minguante. Agora eu vou dar um exercício mais comportamental. Esse exercício mais comportamental é no sentido de você aperfeiçoar, anotar e fazer esse exercício do que eu posso contar. Eu mesma, aí vai depender de características. Eu sempre fui tímida. Mas quando eu comecei a ensinar minha primeira profissão como professora, eu já tive que trazer uma barreira, né, de estar de frente ao outro. Aí eu dava aula particular. Aí eu conversava com aquela criança, modelando o que eu aprendi dos meus professores. Eu tinha uma referência dos meus professores.
Aí depois eu fui ser dona de academia. Eu saí de um aluno para estar em frente a uma piscina com 15, 20 pessoas ali. E aí eu peguei aquela modelagem que eu já tinha das minhas referências todas enquanto Daniela, aluna de escolinha de CA, primeiro, segundo ano, terceiro ano, até a faculdade, e migrei. Quando eu fui para o digital, eu trabalhava na parte como especialista ainda, como terapeuta, eu falava como se eu estivesse falando para um aluno meu. E eu, depois de anos, só em 2020, eu descobri que tem uma forma de você comunicar, tem uma forma de você falar. Você vai construindo uma identidade que eu comecei a chamar da identidade jornalística. Ou também barra uma identidade meia advogada, porque o advogado ele sabe argumentar, o advogado ele sabe colocar aqueles pontos, ele sabe influenciar. E eu vou abrir aqui um parêntese, mas não vou me estender, e olhar para o seu lugar de ficar à vontade com a influência é algo importante a você perceber. Porque nós mulheres, nós temos assim vários timezinhos, vários chipzinhos aqui de gatilhos. A influência tem muita conexão com uma mulher de poder que lá atrás foi queimada na fogueira. Então é um outro ponto de desconstrução. Então, são vários lugares que você precisa curar, alinhar dentro de você, para você depois ficar à vontade e cada vez mais usar o digital para o seu negócio, se você já for no rolê de infoprodutora, ou para você usar o híbrido. Eu tenho um consultório de estética. E aí eu quero me conectar com as mulheres lá do outro lado. Como é que eu faço isso? Histórias. Então, essas histórias é que parece uma coisa tão, entre aspas, comum, commodity, mas são as suas histórias. Só vai ter uma você nesse universo do digital que vai falar sobre aquilo. E quando você insere uma você com as suas referências, com a sua autenticidade, você cada vez fica à vontade para atrair mulheres que têm uma identificação com você, que vão querer fazer os serviços com você. Isso é uma ordem natural quando você está alinhado internamente. Então, essa ordem é sobre o café com narrativa que eu quero cada vez mais trazer aqui, que é uma forma de eu ficar pertinho de vocês, é uma forma de eu ouvir, Dani, tá fazendo sentido, Dani, que legal você falou isso, Dani, amplia isso, pegar mais informações e poder fazer mais conteúdos. E aí lá, como eu falei, no final do mês eu vou abrir minha comunidade, que é o programa de aceleração criadores de narrativa. Aí vai ter oportunidade, já vai entrar mulheres que estão conectadas. Aí depois, num outro mês, eu abro de novo, porque eu quero realmente conhecer cada história. Porque como mentora de narrativa, para quem faz o atendimento comigo no 1 a 1, sabe, eu me conecto com aquela pessoa, eu hackeio, entro no campo daquela pessoa, e o que ela não está vendo, eu faço a devolutiva. Tá fazendo sentido? Eu não sei se isso tem um nome técnico dessa habilidade, mas eu creio que muito disso veio pelo poder de observação. E por isso que eu estou falando que o seu comportamento é importante para você começar a entender quais as suas histórias e quais histórias que você quer narrar. Então, o primeiro ponto, depois que eu falei do canto, depois que eu falei do movimento, depois que eu falei de você ficar à vontade de se expor ou não, depois que eu trouxe várias camadinhas aqui, eu vou te fazer uma pergunta. Como anda o seu poder de observação, de você olhar para toda a sua semana e separar 5 fatos que você gostaria de compartilhar com a sua audiência? Quando você compartilha aquilo com a sua audiência, você está criando dentro dos seus stories, você está criando o quê? Uma relação. Isso é muito importante e a gente não dá valor. A gente acha que ninguém vai ver a gente acha que isso é besteira, mas se você faz desse jeitinho que eu estou falando, eu estou criando uma conexão porque eu quero, através disso, atrair pessoas conectadas com o meu serviço. Você está fazendo de forma intencional, você está fazendo no lugar da adulta. Tem uma frase que outro dia eu meditando, me veio. A menina espera, então ela fica ali paradinha, esperando uma ordem.
A adolescente reivindica. Ela fica assim, com a postura assim, ou fica assim, ou fica assim, tipo assim, pensando, a culpa é do algoritmo, a culpa é do meu pai, da minha mãe que me deu um trauma, a culpa é do meu marido que não me ajuda, a culpa é do meu trabalho porque não dá tempo. Fica reivindicando. E tem a mulher que vai lá e faz e acontece. Ela vê. Como eu posso solucionar isso? Como eu posso dar caminho de solução para isso? Então, eu estou dando aqui trilhas de caminho de solução para você poder contar melhores histórias. Toda vez que eu chegar aqui, eu vou numa profundidade que quem vem comigo na profundidade sabe que o quanto vai abrindo camadas e vai abrindo percepções. Então, o primeiro ponto do comportamental para você começar a contar histórias no sentido de catalogar os seus fatos. Eu estou dando exercício de hoje até a próxima semana de você observar 5 fatos que você tem na sua rotina que você gostaria que a sua audiência conhecesse, criasse conexão. Quem provavelmente me segue por aqui já deve ter assim uma consistência de saber que eu vivo num lugar com natureza, que eu tenho os meus gatos, que de vez em quando eu vou no Rio de Janeiro para visitar a família, para fazer curso, que eu estou na escolinha de surf, que eu trabalho nos bastidores. Então, são pontos que eu venho apresentando. Quais os 5 pontos você gostaria de apresentar? Observa isso. Às vezes você passa batido durante a sua semana, você não observa. E se você parar para observar e começar a catalogar, você vai ter o primeiro lugar do seu mapa da narrativa pelos stories, que é a conexão genuína, que é você estar autêntica com você mesma. Então, esse é o primeiro ponto. Perguntas? Vocês estão com café? Enquanto isso, eu vou aqui fazer um amarradinho no cabelo, porque uma mulher no climatério começa a suar de repente. É uma outra narrativa, não é? Hoje eu estava rolando o meu aplicativo de menstruação, já tem 24 dias que ela não vem, a bicha. E aí, o que acontece? Eu fui rolar lá embaixo e vi assim, que antigamente vinha de mês em mês, agora a cada 2, 3 meses. Eu já estou no climatério, de vez em quando dá uma suadeira. Quando toma café essa hora, então, vem aquela suadeira. Fábio, então, esse é um ponto de você começar a olhar para sua semana e aí narrar nos stories 5 pontos para sua audiência conhecer você. Porque a gente está falando aqui de você gerar essa conexão verdadeira. Outro dia eu estava na praia, na aulinha, na escolinha de surf, e eu escuto muito. É observar o que as pessoas falam, que é o segundo ponto que eu vou abrir aqui, que é a escutativa. Do que as pessoas falam e você traz como argumento, como histórias. E aí eu escutei uma das mães, que a gente estava conversando sobre o digital, e ela falou assim, eu sigo aquela pessoa porque ela é gente de verdade. Aí eu perguntei para ela até falou que ia vir hoje aqui para live, qualquer dia desse eu vou fazer uma live com ela aqui. Hannah, o que é para você gente de verdade? Para mim, gente de verdade é aquela pessoa que não fica ostentando, aquela pessoa que a gente vê que ali no dia a dia, você conhece ela. Então, essa sensação é o superpoder. Hoje em dia, cada vez mais que você coloca a sua verdade, a sua frequência, e por isso que eu comecei pelo ponto de olha para dentro. Faz esse movimento de você olhar para dentro, de você primeiro entender você. Claro que eu estou buscando aqui um ponto para você exercitar durante a lua minguante. Escreve o seu olhar para dentro. E eu dei 3 chaves aqui para você olhar para dentro. Se você canta, porque as chaves que eu dei têm relação com a comunicação. A gente não está falando sobre narrar, contar história, comunicar, se posicionar. Então, eu trouxe 3 elementos importantes para isso. Eu, como terapeuta, integrando, né? O que é uma mentora de narrativa? Eu me sento nesse lugar de mentora de narrativa porque eu pego toda a minha bagagem anterior
E trago para as mulheres, para elas poderem diminuir a curva de aprendizado. Então, eu sei que energeticamente, o laríngeo, ele é o chakra da comunicação. E essa comunicação é de dentro, olhando para dentro, e também é para fora, olhando para fora. Então, o primeiro ponto é você alinhar isso, entender as vozes internas e buscar cada vez mais organizar. É um processo. Cada uma está no seu ponto do processo. Mas eu dei um exercício. Vamos contar? Vamos cantar? Deixa eu ver aqui o que você está falando. Hoje, em grupo que participo, contei algo sobre a minha vida. Era pergunta que me foi feita, foi porque ainda não contei isso para a minha audiência e eu disse que achava que era bobeira e não é. Exatamente. É o óbvio que precisa ser dito. Eu vou sempre incentivar vocês a contar nessas histórias. E por que eu sei disso? Porque eu também achava isso, eu era professora. Eu achava que só falar termo técnico, só mostrar a minha autoridade profissional ia levar as pessoas a quererem fazer alguma coisa comigo. E aí eu caí do cavalo muitas vezes. E aí eu fui olhar, mas por quê? Como é que faz isso? Como é que se comunica? Como é que a gente estabelece uma conexão aqui no digital? E eu agradeço muito, porque essas perguntas que eu faço, eu paro, eu medito e deixo o como ecoar e o universo traz. Aí eu entrei numa formação que apareceu de estrategista digital. E essa formação começou a falar sobre storytelling. E ali eu fui estudar, ali eu fui me aprofundar, ali eu fui entender. Quando eu fui fazer os lançamentos de outras pessoas que eu trabalhava há pouco tempo nos bastidores, eu começava a dirigir elas, ó, vai por aqui, vai por ali, não fala assim, fala assado, se coloca, conta a história. E aí eu fui vendo, falei, gente, eu era também essa pessoa. E aí, quando eu resolvi vir aqui para frente, voltar para ser especialista, eu falei, meu coração está dizendo para mim poder orientar essas mulheres para diminuir essa curva, porque Fábio, tem um Instagram meu lá, Daniela Mimp, com 2 Is, que era minha identidade como terapeuta, que eu trago hoje em dia nessa frequência. Eu lá falando lé com cré, crente que estava abafando. Mas internamente, olhando para aquela Daniela, sempre ficava um ponto de interrogação. Será que eu estou me comunicando da forma correta aqui pelo digital? Mas, ao mesmo tempo, em 2018, eu tinha comprado um programinha, né? A maioria de vocês conhece, que é o Fórmula de Lançamento, que eu não me via fazendo aqueles gatilhos, aquelas copies, aquelas, entre aspas, enganações, porque o meu valor, aí olhar para dentro, né? O meu valor liberdade é forte, o meu valor verdade é muito forte. Então, liberdade e verdade, a integridade para mim é algo que ressoa. Eu tenho uma frase que eu falo assim, gente, eu não vendo a minha alma nem por R$1 milhão. Eu quero fazer cada vez mais, estar aqui no digital, ter um negócio que vai ajudar mulheres, mas que seja dentro do meu centro. E que eu quero levar as mulheres a entenderem que elas podem também fazer isso. E não entrarem nas historinhas que a gente acaba ouvindo aqui pelo digital. Quando você está no seu lugar, quando você está no seu centro, você começa naturalmente a receber essas informações. Eu acho que nós estamos aqui, né? Somos 5 tomando café hoje. O café, o chá. Temos ali ressonância, temos ali espelhos, temos aqui aprendizados, temos aqui tanta coisa incrível para a gente poder aprender e a surfar nesse processo. Então, exercício de hoje. Tô cantando, se eu não tô, por quê? Tô movimentando o quadril, se não tô, começa a movimentar, coloca uma música, vai botar no YouTube, dança do ventre, chacoalha, vai fazer uma diferença energética. Observação, observe todos os seus pontos, observe seus pontos de 5 elementos que você faz durante a sua semana e coloca para sua audiência. Escutativa, escuta algo e transforma isso numa novelinha.
dentro dos seus stories. Conta essa novelinha encaixando com um posicionamento, encaixando com uma ambiência que você vai estar ajudando aquela mulher que te escuta, aquela pessoa que te escuta, que é a sua persona, que é aquela futura cliente que você quer que ela entre no seu ecossistema de negócio. Você vai aprender a integrar isso. Mas o primeiro passo, eu sempre vou bater na tecla. Você precisa estar ali no seu lugar. Você precisa estar íntegra com você na sua autenticidade. E claro que a gente vai falar muito disso por aqui. E claro que lá no grupo do WhatsApp a gente vai conversar muito sobre isso. E claro que lá na frente, a mulher que resolver entrar no Criadoras de Narrativa, eu vou conhecer ela de pertinho. Eu vou estar ali próxima dela a poder orientar. O que a mentora faz? A mentora escuta e dá um feedback positivo e de potência. O verdadeiro lugar de uma mentora é esse. É ouvir na escutativa. Aí ela está recebendo o input da sua mentorada. Ela está processando tudo no cérebro dela com um radar, que é o superpoder do escanear. Ela está pegando as referências dela, ela está pegando as experiências dela e colocando, projetando para essa mulher, e ela dá uma devolutiva, que é uma orientação. E se fizer sentido para aquela mulher vai fazer o quê? Uma volta na espiral, uma expansão de consciência, e aí ela vai ter segurança para ir para o próximo passo. Então, a segurança é o lugar aonde cada vez mais eu quero levar as mulheres a realmente estar no espaço de segurança, um espaço de confiança, um espaço de fazer o simples que dá certo, o espaço de entender que ela tem o seu momento de me time, tá tudo certo. Então, tudo isso que eu tô falando modela. Você tem isso no seu modelo de negócio? Ou você ainda acaba deixando o campo dos outros te atropelar e te gerar ansiedade? Com essa ansiedade, você paralisa. Não ia nem falar sobre isso aqui, mas não sei por que surgiu esse tema do campo e da paralisação, que isso é um papo mais filosófico. Mulher! Inclusive, eu tava lá no grupo e falei assim, vocês preferem que eu chame vocês o quê? De mulher, de sereia, de linda, de lindona, de flor? Eu fiz essa enquete. E aí, muito legal, porque a maioria preferia mulher. E eu me lembro que há uns 15 anos atrás, chamar uma mulher de mulher era algo meio vulgar, né? E eu amo falar mulher, porque a gente é essa potência, a gente cria essa potência. Então, fala, mulher, tem alguma pergunta que você queira trazer aqui hoje? Tem uma perguntinha que você queira trazer aqui hoje? Enquanto isso, eu tô abrindo aqui no meu Instagram. E aí vai fazer uma coisa muito legal. Eu tô aqui com vocês, aí eu vou abrir na live, eu vou dar isso aqui para vocês, ó, aprenderem isso aqui, ó. Eu vou entrar no Daniela Mimp aqui. Aí eu tô aqui ao vivo, eu vou entrar aqui no ao vivo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou gravar a tela e as perguntas que vocês fizeram, as reflexões que vocês trouxeram para mim, eu vou trazer como depois expansão de consciência lá no grupo. Então, deixa eu vir aqui. Eu estou ao vivo. Enquanto isso, eu estou aguardando se tem pergunta. Façam perguntas. Façam perguntas. Deixa eu só diminuir aqui o fluxo. Ó, então sempre que vocês forem fazer uma live, eu vou dar uma dica aqui, isso é uma dica de poder dos bastidores. Grava a sua live, pede para alguém gravar a sua live, e aí você vai ver os comentários, e esses comentários, o que você vai fazer depois? Você vai poder usar esses comentários para trazer mais conteúdo, para trazer mais reflexão. Deixa eu ver aqui. Essa história tem que estar em conexão com aquilo que vendemos, né? Sim,
quando você está numa temporada de venda mais forte, se você faz lançamento ou você faz venda de agenda aberta, Fábio? Me conta. Me conta. Me conta se você faz lançamento, se você faz agenda aberta. Então, lançamento. Então, para quem faz lançamento, qual é o passo a passo? Se você tem um mapa da sua persona, você tem ali, ou se não tem, depois a gente vai conversar, a narrativa que se conecta com ela. Então, hoje em dia, qual é o seu produto? O que você vende, Fábio? Para mim poder entrar mais no seu campo e te dar uma orientação mais específica. Gente, quando eu fico com essa mãozinha aqui, é como se fosse umas anteninhas eu captando o campo. Fábio, me conta. Isso aqui é aprendizado para vocês aprenderem em relação à temporada de conteúdo. Enquanto a Fábio ela ainda está aqui formulando a pergunta, a resposta, eu vou falar sobre isso. Lançamento. Se você só tem um produto, ela tá botando aqui, essa história sobre nós temos que estar alinhados com a dor da minha pessoa, não é? Então, as histórias são a história da sua persona e a sua história pessoal. Hoje eu trouxe mais o tema voltado para a sua história pessoal, porque é o nosso primeiro café com narrativa. Então, aquele ponto, se você não se entende, anota essa chave, anota essa chave. A distância que você tem de você mesma é a mesma distância que você tem da sua persona. Por experiência, eu sei que muitas mulheres têm dificuldade de ir na profundidade da persona, e é o processo, porque a persona você sempre vai estar ali trazendo, catalogando quem ela é. Mas, pela minha experiência, quanto mais você olha para dentro, quanto mais você está alinhada com o seu interno, você vai, por frequência, entender a sua persona, porque você está aqui nessa frequência já trabalhada e você consegue com empatia conectar o que essa mulher está precisando para você puxar ela e transformar ela. Então, quando você tem uma tese, eu sou afiliada vendo presentes. Então, aí a conexão vai ser pela fé, pela Bíblia, pelos valores que vocês têm em comum. Estou pegando aqui alguns da persona, ok? Pelas crenças dela. Aí isso vai se conectar com o que a Fábio gosta, qual o versículo, por exemplo, da Bíblia que a Fábio mais gosta, ou quais dele. E aí você vai mostrar, você tem ritual, você abre sempre seus rituais nos stories e mostra. Você defende algo, o que só a Fábio tem enquanto mecanismo único, e você consegue falar isso, por exemplo. O meu mecanismo único é isso de entrar no campo da mulher e hackear e dar devolutiva, junto com as constelações, junto com o yoga, junto com o sagrado feminino, mas a técnica de estrategista de narrativa. Aí eu peguei tudo isso, empacotei e, numa visão que eu tive, eu formulei o programa de aceleração criadora de narrativa. Então, você, dentro desse seu lugar, quando você primeiro olha para dentro, você sabe da sua verdade, você tá ali com o seu check, ok. Você sabe o seu posicionamento, que é um outro papo que eu vou falar em outro café. Ó, são vários papos, vai juntando as pecinhas. O que é posicionamento? Posicionamento, presta bem no que eu vou fazer. Quando a gente pensa em posicionamento, a gente abre na nossa cabeça uma coisa que eu vou ensinar dentro do programa, que é linguagem, significado. O que na nossa cabeça a gente acha o que é posicionamento? É você pegar e fazer uma pose. Eu estou posicionado olhando para cá, eu estou posicionado olhando assim, eu estou posicionada em pé. É a posição. Mas dentro do digital,
Posicionamento significa o que você comunica, com quem você fala, quais suas verdades, quais os seus valores, o que você defende, quais são os seus famosos inimigos comuns, aquilo que você, o meu inimigo comum no digital. Você pode fazer do seu jeito feminino, você não precisa ouvir o patriarcado, você pode ter a sua leitura feminina. Você pode ficar à vontade em mostrar o que você quer dentro da sua concepção, desde que seja verdadeiro. Então, assim, eu defendo a naturalidade. O meu inimigo comum é o artificial, é a ostentação, é o tem que. Então, o que você está defendendo, isso tudo vai fazer parte do seu posicionamento. E aí, quando você está vendendo isso, aí tem uma narrativa de venda, aí tem os conteúdos, aí é um papo mais profundo, porque tem conteúdo para as pessoas que vão começar a te ver, tem conteúdo para pessoas que nem tinham consciência do seu produto, aí tem conteúdo para as pessoas que já têm consciência, aí tem conteúdo para as pessoas que já estão prontas para fechar com você e ser sua cliente. Mas hoje eu comecei só falando de conexão. Esse papo mais profundo é um papo da narrativa, onde a gente coloca 3 elementos. O universo que eu crio, isso eu aprendi dentro da técnica, a gente tem que honrar sempre a fonte, tá? É importante, vocês vão me ver isso falar muito, porque a gente estuda em faculdade, e a gente não honra. Eu vim lá de uma faculdade X, eu vim no digitando, a gente começa a fazer curso e acaba atropelando as pessoas e se apropriando. Não, eu aprendi isso com o meu professor de narrativa, que é o Leandro Aguiari. O universo que a gente cria, o universo que a gente associa, o universo que a gente vende. Então, o universo que você cria são palavras que a sua audiência já conhece. Bíblia, todo mundo conhece Bíblia. Então, você coloca a Bíblia na sua comunicação. Agora, o universo que eu associo, qual seria uma palavra que só você vai falar? E aí, nisso, qual o seu método que você vai vender? Então, esse papo de narrativa mais profundo a gente vai deixar para outros encontros. Mas, assim, consegui esclarecer a sua dúvida? Me conta se eu consegui esclarecer a sua dúvida. E qualquer coisa me chama no direct. Ó, por isso que a gente faz live, tá? É legal essa troca, é legal você saber as dúvidas e poder conversar depois com a sua persona, a mulher que você quer ajudar no direct, você extrair mais elementos. A Fábio está trazendo aqui elementos importantes do campo dela, mas poderia ser do campo de fitness, poderia ser do campo de saúde. Ah, que bom, Fábio. Que bom, então, que esclarecemos. Então, mulheres, o Café com Narrativa de hoje, 4h52, para não ficar muito extenso, a gente vai terminar. E se você não tá no grupo, entra lá, que depois, 11h59, eu vou colocar no YouTube, vou jogar lá no grupo. Se você não estiver lá, manda um oi para mim, que eu te mando o link. E me coloca aqui, nas próximas Café Narrativa, o que você gostaria de saber? Você tem mais curiosidade para saber sobre as suas narrativas internas, como eu falo, as vozes da sua cabeça, o alinhamento, o seu magnetismo, ou você tem mais curiosidade de saber técnicas de narrativa externa? Coloca aqui para mim. Narrativa interna, narrativa externa ou especifica. Porque esse encontro é feito para você. Esse encontro aqui é justamente para a gente estar aqui num bate-papo, criar conexão. Como eu falei, daqui a 27 dias eu vou abrir a comunidade criadora de narrativa. Qual é o meu valor principal? Mulheres que estejam dentro desse rolê, que queiram estar numa ambiência onde narrativa é vivida, narrativa é feito, vai ter um encontro toda sexta-feira para ajudar na produção de conteúdo, para ajudar em narrativa, para cada mulher ganhar uma potência no digital e crescer. E cada uma com a sua visão. Narrativa externa, muito bom. Então vamos, semana que vem vai ter pontos de narrativa externa para a gente poder estar cada vez mais ampliando isso. Eu também vou botar um formulário
para que vocês possam trazer mais elementos. Então, ó, eu vou dar aqui um exercício. Além de tudo que eu já falei de exercício, mas esse exercício é mais técnico. Vocês fazem live uma vez por semana? Se vocês não fazem live, que tal vocês criarem um grupo de WhatsApp, como eu criei, como eu estruturei? E aí dentro desse grupo de WhatsApp você faz as lives uma vez por semana para criar conexão. E dentro desse grupo do WhatsApp, por exemplo, como eu vou fazer, coloca um formulário para as mulheres poderem preencher o formulário, para você poder saber quais os assuntos são do interesse dela, porque se 5, 6, 7 mulheres preenchem aquele formulário e você, com um olhar estratégico, você entende aquelas dores, aqueles desejos, o que elas gostariam de saber, ali você já tem conteúdo verdadeiro. E aí você não precisa ficar pensando uma persona hipotética. Você já traz uma persona, cliente, heroína também, é uma outra, né, nomenclatura, avatar, para aquela mulher que você quer se conectar e vender. E um outro papo mais profundo também, que eu acho legal, que depois eu vou trazer aqui, vou perguntar no grupo, é em relação à venda. Eu fui uma dessas mulheres que tive muitos degraus a superar essa palavrinha venda. Eu falava venda e ficava um desconforto aqui no meu laríngeo, né? Ficava uma vergonha. Então, ofertar, dar oportunidade, e quando você faz essa conexão que se estabelece numa troca monetária que é venda, isso também é uma narrativa importante a gente olhar. Então, espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro café com narrativa. Eu fiz um balde. Gente, aqui tem café até meia-noite tomar café. Vou tomar isso, vou ficar acelerado, mas hoje ainda tenho aula de ginástica. Hoje eu vou começar minha aula de ginástica na praia. Vou no pique da cafeína. E nos vemos no próximo café com narrativa na próxima semana. Um beijo!